Muito bem, meus irmãos, vamos à Bíblia, vamos abri-la no livro de João, capítulo 10, versículo 17 e 18. O tema da mensagem que Deus mandou que o pastor trouxesse para você nessa noite é: Deus nos ama e se importa com cada um de nós individualmente. Olha que coisa tremenda. Deus nos ama e se importa com cada um de nós individualmente. Todos encontraram? Então vou ler o texto, tá? João capítulo 10, versículo 17 e 18. Jesus disse assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Oremos ao Senhor, Deus do universo, nessa hora. Santo Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Senhor é o nosso Deus também. Nós não temos outro. O Senhor é o Deus único, soberano, o Deus que nos amou com um amor incondicional, o Deus que estendeu laços de amor, mãos de misericórdia sobre as nossas vidas. Quando nós estávamos lá fora nesse mundo, mortos nos nossos delitos e pecados, quando nós caminhávamos a passos largos para o abismo, sem nenhuma chance, sem nenhuma esperança de salvação, mas o Senhor veio e nos deu vida outra vez. Foi o teu amor que nos alcançou, foi a tua graça, Senhor, que se manifestou em favor de nossas vidas. Por isso nós somos o que somos hoje. Por isso nós cremos no que cremos. Por isso estamos aqui reunidos numa noite de quinta-feira para louvar, para adorar o Deus que nos salvou, o Deus que nos deu vida eterna, o Deus que fez uma obra grandiosa em nós. Quando eu olho para o meu passado e comparo com o meu presente, o meu coração se enche de alegria, o meu coração se enche de gratidão pelo Senhor. Me dá uma vontade enorme de louvar o teu nome, de adorar o Senhor, porque só o Senhor poderia fazer o milagre que aconteceu em mim. Ninguém mais nesse mundo poderia, nenhuma autoridade religiosa, nada, nenhum poder dessa terra poderia fazer com que a minha vida fosse transformada como ela foi, pela tua graça, pelo teu amor e pelo teu poder, Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te amo, meu Deus, porque o Senhor me amou primeiro. E eu quero, meu Pai, nessa noite, ouvir a tua voz mais uma vez, porque a tua voz, a tua palavra, ela é o alimento da nossa alma, é o alimento do nosso espírito, é a tua palavra que nos mantém de pé, é a tua palavra que nos fortalece, é a tua palavra que nos dá capacidade de enfrentar tantas dificuldades na vida, tantas lutas, tantos obstáculos, tantas barreiras, tantas muralhas, tantos inimigos que se levantam, e nós enfrentamos e saímos vitoriosos, porque a tua palavra nos capacita a isso. Não somos nós que temos capacidade, não somos nós que somos fortes, não, é a tua palavra que nos faz forte. Oh, meu Deus, fala com a tua igreja nessa noite, fala com o teu povo, fala com este homem, com esta mulher, esta pessoa que depois de um dia exaustivo de trabalho, cansativo de trabalho, poderia ter ido para casa, poderia não dar a mínima para o Senhor, poderia tratar o Senhor com indiferença, mas não, ela vem para que o Senhor fale, para que o Senhor a alimente, para que o Senhor a console,
para que o Senhor lhe dê um tino, uma direção, um rumo para a sua vida. E é isso que nós buscamos em Ti, ó Deus, porque sem o Senhor nós nada somos, sem o Senhor nós nada podemos fazer, sem o Senhor nós somos o nada, não tem sentido a nossa existência. O Senhor, Jesus, é a motivação dos nossos dias, o Senhor é a razão de cada dia em que nós vivemos nessa terra. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor, inspira-me nessa noite para falar às Tuas ovelhas. As ovelhas são Tuas, as ovelhas não são minhas. O Senhor é que é o verdadeiro pastor da igreja. O verdadeiro pastor não somos nós, o verdadeiro pastor é o Senhor. O pastor, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu te peço, Senhor, isso, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem e recebem esta palavra, que digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, muitas das vezes as pessoas conversam comigo e elas dizem assim: pastor, por que dentro da igreja há pessoas que têm um amor tão grande para com Jesus, uma gratidão tão grande, há pessoas que têm uma obediência à palavra, que a gente vê e sente prazer de conviver com aquela pessoa? Por que há pessoas que buscam em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, buscam de verdade assim, e tem outras que não? Por que há pessoas que não faltam cultos? Se mais culto tivessem, mais culto elas frequentariam. Porque tem gente que diz: poxa, se tivesse culto todas as noites. Outra já diz assim: se deveria ser só uma noite, deveria ser só uma vez na semana. Por que uns são fiéis nos dízimos, são generosos nas ofertas, outros nem tanto? Por que uns vestem a camisa do reino, lutam, batalham em prol da obra, e outros são quase que totalmente indiferentes? Quantas vezes me perguntam isso? Qual é a resposta? Qual é a explicação que você acha que você daria para todos esses questionamentos? A explicação só tem uma, meus irmãos: é que há pessoas que não compreenderam, e se compreenderam, não dão a mínima, não dão a devida importância à grande mensagem que a Bíblia nos apresenta. Você sabia que a grande mensagem que a Bíblia nos apresenta não é que nós amamos a Deus? A grande mensagem que você lê aqui nesse texto sagrado é que Deus nos ama. A grande mensagem que está aqui nas Escrituras não é que nós aceitamos Jesus, é que Jesus nos aceitou. Então, quando você compreende isso, quando você entende que a grande mensagem da Bíblia é que Deus te ama, que Deus te amou, que Deus continua te amando, vai continuar te amando, que a grande mensagem da Bíblia não é que você aceitou Jesus, foi que Jesus te aceitou, você não pode deixar de ter um espírito de gratidão a Deus, de obediência à palavra. Por isso é importante que todos nós possamos compreender o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz. Porque, olha, irmãos, igreja de Jesus Cristo, não foram aqueles gritos daquela multidão que levaram Jesus à morte, quando Pilatos perguntou: quem vocês querem que eu solte? Eu solto Jesus ou eu solto Barrabás? E a multidão gritou: solta Barrabás, crucifica Jesus. Não foram aqueles gritos que levaram Jesus à morte. Pilatos não foi o responsável pela morte de Jesus Cristo. Não foram os soldados romanos que mataram Jesus. O que levou Jesus à cruz foi o seu grande amor por nós. O grande amor de Jesus por mim, por você, por todos os eleitos, foi que o levou a entregar a própria vida em favor da nossa vida. Diga glória a Deus. Olha, aqui mesmo em João, no capítulo 15, um pouquinho à frente, João capítulo 15, versículo 13, olha o que o Senhor diz: ninguém tem maior amor do que este,
de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aleluia. Não existe amor maior do que este, do que alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. Você lembra que Jesus falou para os discípulos: eu já não vos chamo os servos, mas amigos? Não tem amor maior do que esse aqui, ele está dizendo. Porque, irmãos, o pecado de Adão nos matou, o pecado de Adão nos separou de Deus, mas o próprio Deus, pelo muito que ele nos ama, ele toma a iniciativa de nos trazer de volta para ele. Se Deus não tivesse tomado a iniciativa, nenhum de nós estaria aqui nessa noite, nenhum de nós seria o que nós somos hoje, nenhum de nós creria naquilo que nós cremos. Você sabe que nós que somos pessoas humanas, cheias de erros, cheias de defeitos, nós temos um sentimento na gente, que a gente sempre quer estar perto das pessoas que nós amamos. Você quer estar perto das pessoas que você ama, do teu filho, da tua mulher, da tua esposa, qualquer pessoa que você ama, você sente prazer de estar próximo daquela pessoa, não é verdade? Pois bem, Deus sente a mesma coisa. Deus sente prazer. A coisa que mais agrada a Deus, o que Deus mais deseja, é estar ao lado dos seus filhos, é estar ao lado daqueles que Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Por isso que Deus fez o que fez para nos reconciliar consigo mesmo. Deus fez o que fez para nos reconciliar consigo mesmo. Quando Paulo escreveu a segunda epístola aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, olha o que ele diz. Encontraram? Ok, lá vou. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vós conheceis a graça, Paulo diz, vocês conhecem a graça de nosso Senhor, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, por amor da gente, por amor dos seus filhos, por amor dos seus eleitos. O Deus eterno, todo-poderoso, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que é o dono de todo o ouro, de toda a prata, ele se fez carne, ele assumiu uma forma humana. Dá para você imaginar a dimensão disso? O Deus que é santo, justo, verdadeiro, o Deus que não tem pecado, assumir um corpo de carne, semelhante ao meu, semelhante ao teu. Você já parou para pensar, você já raciocinou? O Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata, nascer numa manjedoura em Belém, no lugar onde os animais dormiam e comiam. Ele, se tivesse que nascer, poderia nascer num berço de ouro. Nasce numa manjedoura. Viveu 30 anos da sua existência no corpo de carne, numa cidadezinha pobre, como era Nazaré. Ainda hoje é. Agora imagine há 2000 anos atrás. O Deus que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Ao invés de viver num palácio de mármore, as paredes incrustadas de ouro, de pedras, de joias, passou a viver numa casa humilde, lá em Nazaré. Passou os dias ao lado de José na carpintaria, durante 30 anos. Tudo isso por quê? Por amor a mim, por amor a você. Amém, irmãos? Em 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 10, o Espírito Santo usa João e fala com a igreja assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não é que nós o tenhamos amado, mas Ele nos amou a ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós. Amém?
Aí, quando você vai lá para Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Já naquele tempo, Deus falando com o povo de Israel, que havia saído do Egito, um povo composto de escravos, que há 400 anos sofria nas mãos dos egípcios. E ele diz assim, Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Aleluia. Por que Deus nos escolheu? Será que Deus nos escolheu porque nós éramos pessoas boas, maravilhosas, uma vida reta, uma vida santa? Será que era porque nós tínhamos uma descendência de famílias importantes? Foi por isso que Deus nos escolheu? Não. Se fosse olhar para o que era a nossa vida, não era para Deus ter escolhido nenhum de nós. Nem ter olhado para a gente. Mas Ele nos escolheu por quê? Porque Ele nos ama. Pelo muito que Ele nos ama. Olha, quero que você entenda e grave isso na tua cabeça. Mesmo quando você se sente indigno de ser amado, Deus te ama. Mesmo quando você se sente indigno do amor de Deus, Deus te ama. Mesmo quando ninguém nessa terra te ama, Deus te ama. Jesus te ama. Olha, todo mundo pode abandonar você. Os teus parentes podem abandonar você. As pessoas podem ignorar você. Você pode ser desprezado por tudo e por todos. Você pode se divorciar, alguém pode se divorciar de você, deixar você escanteado, mas eu quero dizer para você que Deus vai sempre amar você. Sempre. Em toda e qualquer circunstância. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus mesmo. Pode glorificar a Deus com palmas. Olha, em 1 de João, capítulo 4, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16. João diz assim para a igreja: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Será que todos nós que estamos aqui conhecemos e cremos nesse amor que Deus tem por nós? Será que nós temos a noção exata desse amor que Deus tem por mim, que Deus tem por você, que Deus tem por cada um de nós? Será que nós conhecemos esse amor? Será que nós cremos verdadeiramente nesse amor? João não disse aqui, Deus é amor de vez em quando. Ele não disse, Deus é amor quando nós o amamos, quando nós somos pessoas boazinhas. Não, ele disse, Deus é amor. Deus é amor. Irmãos, igreja, o amor de Deus é completamente diferente do nosso. O nosso amor sempre depende de alguma coisa. Pode existir, pode não existir, pode ser um amor intenso, aquilo que era amor intenso diminui. O nosso amor sempre está atrelado a alguma coisa. O amor de Deus é diferente. Como assim, pastor? Por exemplo, Deus olha para você, Deus vê o teu pecado, Deus vê o teu erro, mas Ele te ama mesmo assim. Ele te ama mesmo assim. Ele só não aceita que você continue assim. Ele te transforma, Ele te disciplina, Ele te corrige, Ele pode te açoitar, mas Ele te ama da maneira que Ele te vê. Isso é um privilégio muito grande. É esse o amor de Deus. Será que nós conhecemos e cremos verdadeiramente nesse amor? Amém? Quando Paulo escreve a Tito, capítulo 3, epístola de Tito,
capítulo 3, versículo 4 em diante. O apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo, que é Paulo, ele diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, todos que ele predestinou, todos os eleitos, todos que têm os seus nomes escritos no livro da vida, não é? Então, quando se manifestou a benignidade de Deus, o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Quer dizer que houve um momento que se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todo o seu povo. Quando foi esse momento, hein? Na cruz. Na cruz se manifesta de uma maneira espetacular o grande amor de Deus, a benignidade de Deus, o amor de Deus para com todos os seus filhos. Foi na cruz. Depois, aquilo que se manifestou na cruz foi se materializando, né, individualmente na vida de cada um de nós. Você lembra quando foi que se materializou na tua vida essa benignidade de Deus e o seu amor para contigo? Você lembra como é que você era? Em que situação você estava? Como era a tua vida? Eu me lembro. Eu não esqueço nunca como eu era, como eu estava e como veio essa benignidade de Deus e o seu amor para comigo. Mudou a minha vida, transformou a minha vida, me tirou de um tremendal de lama, iluminou os meus olhos, mudou minha escala de valores, abriu as janelas dos céus, não para que viesse riqueza, mas para que viesse a riqueza do conhecimento da sua palavra. Amém? Você lembra quando foi que se manifestou de uma maneira efetiva na tua vida a benignidade de Deus e o seu amor para contigo? Olha, a gente tem sempre que lembrar disso. Nós não podemos esquecer, irmãos, para que esse espírito de gratidão, para que esse sentimento de amor nunca se apague dentro da gente. Amém? Voltando em Deuteronômio. Deuteronômio não. 1 de Pedro, desculpa. 1 de Pedro, capítulo 18. Capítulo 18. Ô, pastor, calma. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Agora sim. Encontraram? Olha o que o apóstolo diz. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Aleluia, digam glória a Deus, irmãos. Nós fomos resgatados, Pedro diz, não foi a preço de ouro. O resgate que tinha que ser pago, porque nós estávamos no império das trevas, nós estávamos mortos em delitos e pecado, nós estávamos sob o domínio de Satanás. O resgate que teve que ser pago não foi ouro, não foi prata, foi o precioso sangue, como de um cordeiro sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Olha, quando você entende isso gera em você um sentimento de amor profundo para com Jesus. Isso gera em você um sentimento de gratidão, que por mais que você faça, você sempre se sente devedor a Deus. Quanto mais eu faço para Deus, mais eu sinto necessidade de fazer. Mais eu sinto que não fiz nada, que não estou fazendo nada, por causa do sentimento de gratidão. Então a verdade
bíblica é que Deus nos ama e Ele se importa com cada um de nós individualmente. Na hora daquelas lutas da vida, na hora das dores, na hora das aflições, na hora que os inimigos se levantam contra você, que muralhas tentam impedir a tua caminhada, na hora que surgem situações para tirar a tua paz, para te trazer amargura. Olha, eu quero dizer para você, seja paciente nessas horas e lembre-se que o Deus que você crê, Ele está no controle de tudo e Ele se importa com você. Amém? Porque as pessoas costumam, na hora das dificuldades, das lutas, se esquecer disso. Não se esqueça. Seja paciente. Saiba que Deus está no controle daquela situação. Pastor, mas eu estou passando um perrengue. Pastor, é uma luta tão grande, uma dificuldade que eu estou enfrentando, um problema de família, um problema no casamento, um problema com meu filho, um problema na vida financeira. Não importa qual seja o problema. Deus está no controle desse problema. Isso aí não está acontecendo a revelia de Deus. Ele está no controle e Ele se preocupa com você. Diga glória a Deus. Eu quero ir a Mateus, livro de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, versículo 22 em diante. Encontraram? Mateus capítulo 14. Vou ler, tá? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Segura um pouco aí. Jesus praticamente obriga os discípulos, compele os discípulos a entrar no barco e passar para o outro lado do mar da Galileia. Vão na frente que daqui a pouco eu vou ao encontro de vocês. Os discípulos entram no barco, era o cair da tarde, início da noite, e o barco vai. Já estava distante da terra e de repente começa no mar da Galileia uma grande tempestade. O barquinho é açoitado pelas ondas, pelos ventos, as águas entrando, eles tirando água, afunda, não afunda. Eu faço uma pergunta a você. Isso foi no princípio, do cair da tarde, início da noite. Que hora Jesus foi ao encontro deles? Que hora Jesus foi ao encontro dele? Aqui diz o quê? Na quarta vigília da noite. Na quarta vigília da noite, isso aqui significa 3 horas da madrugada. Quer dizer então que eles ficaram sozinhos no meio de uma tempestade, no meio de uma situação aflitiva, correndo perigo de vida, aproximadamente 8 a 9 horas. 8 a 9 horas. Você já imaginou o que é uma pessoa passar 8 a 9 horas no mar, no meio de uma tempestade, num barquinho, sem nenhuma segurança?
Já parou para pensar nisso aqui? Eu fico imaginando, quando a tempestade começou, os discípulos, um indagando aos outros, né? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Não foi ele que mandou a gente vir na frente? Foi ele que deu essa ideia? Ele é o culpado disso? Por que ele não veio junto? Agora olha a furada que ele nos deixou, olha o problemão que a gente está, e tira água, e joga água para fora, e quanto mais joga, mais entra, e afunda, não afunda. E agora, o que vai ser da gente? Vamos morrer afogado. Eu fico imaginando o tumulto que não deve ter sido no momento dessa tempestade. Só que de repente, surge Jesus no meio da tempestade e diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. No texto grego original, está assim: tende bom ânimo, coragem, ânimo, força, eu sou, não temam. Só que na nossa tradução, quando a gente fala eu sou, parece que fica uma coisa assim meio desconexa, né? Aí acha mais bonito, sou eu. Mas o original é eu sou. Não temos, tem um ânimo, eu sou. Não há por que ter medo. Olha como isso é interessante. Venha comigo em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Quando Deus mandou Moisés para o Egito, aí Moisés disse: Senhor, e quando eu chegar no Egito e eles me perguntarem quem é que enviou você, como é que eu faço? Aí Deus disse no versículo 14: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou, me enviou a vós outros. Então, quando Jesus veio ao encontro do barquinho no meio da tempestade, ele disse: não temais, eu sou. Eu sou. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu sou o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Eu sou, não temo, coragem. Volte lá no livro de João, capítulo 6. João capítulo 6, versículo 48. Olha o que Jesus diz aqui: eu sou o pão da vida. Aleluia. Diga para o irmão do lado: ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento do Espírito. Eu sou Deus. No capítulo 8, desse mesmo livro de João, versículo 12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia. Eu sou a luz do mundo. Eu sou. Não existe outra luz. Só Ele é a luz. Amém? Vire a página no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 9. Noutra oportunidade ele diz: eu sou a porta. Tem tanta gente aí querendo que uma porta se abra. Ah, se aparecesse uma porta para mim. Ele disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia. No versículo 11: eu sou o bom pastor. Você pensa que o bom pastor é o pastor Carlos, o pastor Hérguedes, pastora Sandreli, pastor Reginaldo? Somos nada. O bom pastor é Ele, meu irmão. Diga glória a Deus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por nós. Como eu fico triste quando eu vejo pessoas que parece que não têm a mínima noção do que Jesus fez por elas. Não demonstram gratidão, não demonstram amor, não demonstram nada. É aquela coisa fria, aquela coisa indiferente, aquela coisa... Parece que o que Jesus fez foi
uma coisinha, um conto de fadas, aquela coisa romanceada, sabe? Não tem ideia, na verdade, do que Jesus realizou em favor das suas vidas. Então, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se ele não tivesse dado a vida por mim, se ele não tivesse dado a vida por ti, se ele não tivesse dado a vida por nós estávamos perdidos, irmãos. Você sabe qual era o nosso destino? O inferno. A condenação eterna. Nós só não somos condenados ao inferno porque ele deu a sua vida por mim e por você. Aleluia. Capítulo 11 de João. Só virar a página à frente. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou, olha, toda hora, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Quem é a ressurreição e a vida? Jesus. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Aleluia. Essa é a garantia de Deus para mim e para você. Essa é a garantia que nós temos de que viveremos eternamente com ele. Diga glória a Deus. No capítulo 14 desse mesmo livro de João, João foi quem mais deu ênfase à divindade de Cristo, que Jesus era Deus, que Jesus é Deus, né? João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, você quer ser bem-sucedido na vida? Trilhe esse caminho. Não existe outro. Eu sou o caminho. O caminho não é São Francisco. O caminho não é Padre Cícero. O caminho não é Buda. O caminho não são os santos católicos. O caminho é ele, é Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Você não vai encontrar verdade em nenhum outro lugar, em nenhum outro ser. Pode reunir todos os líderes de todas as religiões que existem na face da terra. Nenhum deles tem a verdade. Jesus não apenas tem, como ele disse, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Aleluia. Não há outra maneira de se chegar ao Pai senão por ele, porque ele é o Pai. Amém? Diga glória a Deus. E virando a página no capítulo 15, João capítulo 15, versículo 1. Mais uma vez, Jesus usa a mesma expressão e diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Você já observou? O Senhor Jesus Cristo nunca diz, eu era. Não. Quem diz isso somos nós. Nós dizemos. Porque nós éramos jovens, nós éramos pessoas rápidas, hoje não somos mais. À medida que o tempo passa, a gente começa a dizer, né? Eu era assim, eu era assado, eu era tão bonito. Dissestes bem, eras. Só que Deus não fala assim, irmãos. Porque Deus não muda. Deus não muda. Ele nunca fala eu era, ele fala eu sou. Deus, ele não vive da glória do passado. Quem vive da glória do passado são os homens. Por exemplo, o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé, que é brasileiro. Pelé hoje já está com quase 80, né? Mas nem parece, né, rapaz? Mas o Pelé foi o maior jogador de futebol. Ele vive da glória do passado. Para você ver, ter uma ideia do que Pelé foi, você tem que assistir um filme. De quando ele jogava, os dribles que ele dava, o seu porte físico,
a sua força muscular, que era de uma coisa impressionante. Vive da glória do passado. Hoje, se botar o Pelé dentro de um campo com um da gente, ele não faz nada, a gente domina o Pelé. Então ele vive da glória do passado. Deus não. Deus não vive da glória do passado. Aquilo que ele fez ontem, ele continua fazendo hoje, ele vai fazer amanhã, porque ele é o eu sou. Em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 8. O apóstolo lembra a igreja e diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Olha, é esse Deus que é o mesmo ontem, hoje, sempre, que se importa com você, meu irmão. Você já parou para pensar no privilégio de você ter esse Deus tremendo, se importando com a tua vida? Você já... Olha, tem gente que se sentiria, e tem gente até que se sente, pessoas super seguras, super protegidas, porque andam cercadas de segurança. Os políticos, né? Os ministros, os governadores, os prefeitos, eles se sentem pessoas super protegidas, porque aonde vão estão cercados de segurança. Mas de vez em quando, um deles pega o bonde errado, com toda a segurança que tenha. Dia desse eu estava assistindo na televisão um documentário sobre a morte de Kennedy. Kennedy foi um presidente americano, né? Tanta segurança, sabe? E de repente o cara foi morto. Não teve segurança que impedisse. Agora, nós somos pessoas privilegiadas. Não é um segurança humano que anda ao nosso lado, olhando, cuidando, zelando, vendo se não tem alguém tentando fazer o mal a gente. Não, quem anda cuidando de cada um de nós é Deus, irmão. Por onde você anda, Deus está com os olhos fitos em você. E ainda coloca anjos, seres invisíveis, para acampar em teu redor, em nome de Jesus Cristo. No livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Versículo 35 em diante. Ok? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Isso quero dizer para os irmãos, que esse é um fenômeno muito comum no Mar da Galileia. De vez em quando vem um vento adulão, que faz com que as águas fiquem revoltas, e o vento é forte. Então é um fenômeno normal lá no Mar da Galileia. Então, mais uma vez, Jesus está atravessando o Mar da Galileia, só que dessa feita ele está junto com os discípulos no barco, e de repente se levanta um grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco já estava começando a ficar cheio de água. Aí no versículo 38 diz: e Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Isso aqui pode ser comparado nos dias de hoje àqueles temporais que de vez em quando se levanta na vida de um de nós. Por exemplo, um desemprego.
o temporal de um desemprego, às vezes um temporal que surge do dia para a noite, de dívidas, de uma doença inesperada que de repente aparece, te prostra de cama, faz você gastar muito dinheiro, faz você às vezes ficar internado no hospital. E quantas das vezes, quando nós enfrentamos temporais na nossa vida, quantas das vezes já deve ter dado vontade a você de fazer a mesma coisa que esses discípulos aqui fizeram? Mestre, o senhor não se importa com isso? O senhor não está vendo o sufoco que eu estou? O senhor não está vendo que eu perdi o emprego? O senhor não está vendo que está demorando a aparecer outro? O senhor não está vendo que de repente aconteceu um imprevisto? Eu tive um prejuízo enorme. Quantas vezes dá vontade de fazer isso? Os discípulos fizeram. Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que a gente morra afogado? Jesus levanta, dá ordem aos ventos, os ventos se acalmam, o mar se acalma, e ele dá uma severa repreensão nos discípulos. Mas quando Jesus repreendeu esses discípulos aqui, ele não os repreendeu porque eles tivessem errado em se preocupar com aquela situação que estavam vivendo. Não, qualquer ser humano normal se preocuparia. Claro, é normal a gente se preocupar. Nós não podemos deixar que essa preocupação passe dos limites normais, porque uma preocupação serve até de segurança para a gente. Faz você ficar mais atento, mais alerta, faz você tomar providência para sair daquela situação. Isso é natural, né? A gente não pode ficar inquieto por isso. Então não foi por isso que Jesus repreendeu. Por que Jesus repreendeu então esses discípulos? Se eles fizeram a coisa certa, se eles se preocuparam com aquele momento difícil em que a vida deles corria risco. Jesus os repreendeu, irmão, por eles acharem que Jesus não ia fazer nada por eles. Esse foi o motivo. Você vê aqui, ó, depois que ele acalmou a tempestade, por que vocês são assim tão incrédulos? Por que vocês são tão inseguros? Como é que vocês não confiaram em mim? Quanto tempo vocês estão comigo dia e noite? Vocês já viram mais do que suficiente o meu poder? E eles ainda não tinham caído na real de que com eles estava o Deus Criador dos céus e da terra. Tanto é, quem é este? Olha só, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Nada nesse mundo, irmãos, escapa ao controle de Deus. Aquele teu chefe, chato, injusto, que está te perseguindo no teu trabalho, fica tranquilo. Esquenta a cabeça não, meu irmão. Ele está no controle absoluto de Deus. Basta Deus dar uma ordem e acaba a farra. Aquele teu marido durão, aquela tua esposa insubmissa, aquele teu filho que te causa tanta dor de cabeça, fica tranquilo que ele está no controle de Deus. Em qualquer circunstância da vida, irmão, por mais difícil que seja o problema, lembre-se, nunca se esqueça que esse Deus Todo-Poderoso está do teu lado. Ele se importa com os teus problemas. Ele não está indiferente ao que nós passamos na nossa vida, no dia a dia da nossa existência. Não está indiferente mesmo. Amém? Se você entender isso e crer nisso, pode o mundo virar de cabeça para baixo. Pode chover espada. Você fica tranquilo. Você diz, não, Deus está no controle. Mas é chuva de espada, mas em mim não vai tocar. Só se Deus quiser que toque. Senão vai cair em todo mundo, na cabeça de todo mundo, vai matar todo mundo, a mim não mata. Mas é verdade, agora tem que crer mesmo. Por isso que Jesus deu uma severa repreensão. Viu? Vocês não creram que eu me preocupo com vocês? Vocês não caíram na real? Por que tanta insegurança? Quantas vezes as pessoas são inseguras, né? Na hora que está tudo correndo bem, na hora que o barquinho está navegando em águas calmas, tranquilas, oh, Jesus é maravilhoso, oh, como eu creio em Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Aí basta vir uma tempestade, o discurso muda. Né? Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, cadê Deus que não age? Por que Deus está permitindo isso? Senhor, você não se importa, o senhor não está vendo o que está acontecendo, o senhor está cego. Quantas vezes as pessoas fazem isso? Não, não faça isso, irmão. O Deus Todo-Poderoso está sempre ao teu lado. Sempre. Diga sempre. Diga, e Ele se importa comigo. Ele se importa com os meus problemas. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versículo 5. Ok? Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aleluia! Se contentem, fiquem tranquilos. Jesus está dizendo, não vai fazer falta. Nunca jamais te abandonarei. De maneira nenhuma eu deixo vocês. Entregue a própria sorte de vocês. Eu estou no controle da vida de vocês. Eu sei a necessidade de vocês. Não, mas é que o ano que vem vai nascer meu filho. E não sei o quê. E eu acho que o que eu ganho hoje não vai dar para sustentar. E você acha que Deus não se importa com isso? Você acha que Deus não vai prover? Deus vai prover, irmão. Deus sempre proverá. Diga glória a Deus por isso. Deus nunca te abandona, viu? Nunca. E isso em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Em Filipenses, para a gente terminar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo diz: estou plenamente certo. Que convicção que este homem tinha, hein? Ah, como eu anseio ver o povo dessa igreja com esta convicção, com esta certeza, sem dúvida, sem medo, sem receio. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aleluia! Ele disse, estou certo, estou convencido. Se Ele te chamou, se Ele te deu vida, se Ele iniciou uma grande obra na tua vida, fica tranquilo que Ele não vai te abandonar no meio do caminho. Ele vai completar esta grande obra até o dia da sua segunda vida. Aleluia! Glória a Deus. Essa grande obra aqui começou quando Deus te deu um passaporte para a vida eterna que ninguém pode tirar da tua mão mais. Todos nós temos um passaporte, uma passagem para a vida eterna. Ninguém pode tirar mais da nossa vida. Ele já nos deu. O Senhor Jesus, irmão, já te deu um lar eterno que nada nem ninguém nesse mundo pode destruir. Ele já te deu um lar eterno. Por isso que ele disse, eu vou preparar-vos lugar. Aleluia. Então, para a gente terminar, Deus não diz aqui na Bíblia que os nossos amigos em algum momento não nos abandonariam. Quantas das vezes nos abandonam? Você sabe que a coisa mais difícil do mundo é ter amigo? Se você chegar ao fim da tua vida e você puder dizer, eu tenho 3 amigos, pode levantar a mão para os céus e dizer, sou feliz. É verdade. É verdade. Por isso que a coisa mais normal do mundo são pessoas que se dizem amigos nos abandonarem. E Jesus não disse que os amigos não nos abandonariam. Ele nunca disse que o dinheiro não nos abandonaria. Às vezes nos abandona, às vezes a gente tem, às vezes não tem. Ele nunca disse que os nossos bens materiais não nos abandonaria. Às vezes abandonam. Às vezes você tem carro, depois não tem carro, um dia tem casa, de repente não tem mais casa. Não é assim que acontece? É ou não é? Ele não disse que a saúde não nos abandonaria.
Às vezes abandona, às vezes vem a doença. Ele nunca disse que os governos não nos abandonariam, sempre nos abandonam. Ele não diz aqui na Bíblia que os nossos familiares não nos abandonariam, porque às vezes a própria família abandona. Mas ele diz o quê? Eu não te abandonarei nunca. Aleluia, glória a Deus. Pode tudo e todos te abandonarem. O Senhor diz, eu não te abandono. Eu não te abandono. Isso não é motivo para a gente morrer de amor por esse Deus? É ou não é? Isso não é motivo para a gente transbordar de um espírito de gratidão para Deus? É. Eu não te abandonarei. Quando você tem consciência disto, meu irmão, olha, o teu modo de servir a Deus é tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Você não serve por medo. Você sabe que tem muita gente aí fora que serve por medo. Se não fizer isso, perde a salvação. A pessoa não quer perder a salvação, ela acha que perde, aí faz. Se você faltar a corrente, o diabo volta com mais 7. A pessoa, Deus que me livre. Um só já é difícil, com 7 então mais, não falta corrente de jeito nenhum. Olha esse pessoal dessas seitas como é que são. Eles vão segunda noite, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E ainda acham pouco. Mas vão ou por medo, ou por interesse naquilo que Deus pode dar para eles. É diferente do povo de Deus. Quem é de Deus de verdade, faz por amor a Deus. Porque ele compreende o quanto que Deus o amou e o quanto que Deus o ama. Então ele tem gratidão. Ele não consegue ser indiferente ao amor de Deus por ele. Eu não consigo ser indiferente ao amor de Deus pela minha vida. Eu não consigo. Mas não consigo mesmo. Hoje era 6h15 da manhã. Aí meu celular fez plim, 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 plim. Era pastor Hélio passando uma mensagem. Você acordou cedo hoje, hein, rapaz? Sempre é. Aí eu peguei o óculos, botei. Era ele me dando um resumo da reunião que teve ontem com o advogado da igreja. Do que vai ser tratado com o advogado do prédio. Aí já fiquei acordado. Eu digo, poxa, mas Deus é tão bom. Estava um sol entrando pela janela, sabe? Ficou uma fresta assim da janela. E aquele solzão entrando. Eu digo, puxa vida, Senhor, Tu és maravilhoso. Quem faz parte do grupo da igreja, no WhatsApp, viu o que eu escrevi lá. Como é bom acordar. Como é bom desfrutar de mais um dia que Deus nos dá. Escrevi aquilo que o Espírito Santo foi me inspirando na hora. Sabe? É bom. Eu vou tomar banho. A água está caindo na minha cabeça, derramando para o meu corpo. Eu estou dizendo, Senhor, Tu criaste esta água. Isso é obra do Teu poder. Senhor, esse ar que eu respiro. Senhor, sabe? É uma coisa assim que não tem palavra para descrever. Não tem palavra para descrever. Como é que você conseguiria, num dia de culto, ficar em casa? Depois do muito que Deus te amou e te ama. É o mínimo que nós podemos fazer, irmão. É o mínimo. Se nós não somos capazes de fazer esse mínimo, é sinal de que ou não entendemos nada, ou não somos dele. Das duas, uma. Não tem meio termo. Amém? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Aleluia. Fique de pé.